Vamos lá, então. Tu colocou um pouquinho mais alto pra gente? Constipação familiar. Foi. Tá, bora. Deixa eu fazer o corte certinho. Vamos continuar, então, com a constelação familiar. Daniel Gontijo, Paulo Almeida e as duas consteladoras, que eu não vou lembrar o nome. Eu sei que uma delas é a Dagmar, a outra eu não lembro, acho que é a Daniela. E eu separei duas partes interessantes aqui pra gente ver, mais técnicas, porque a gente não falou muito disso nas outras lives. Na outra live. Ah, onde é que tá o negócio? Não tô achando. Aqui. Então vamos lá, vamos ver um vídeo dos... Ele botou os negócios. Segue a gente se você não nos segue ainda no TikTok. Se você está assistindo no YouTube, não esquece de deixar o like. E interage aqui no vídeo, deixa um comentáriozinho para engajar. E se você não quer assistir até o final, porque você vai ficar com raiva dessas duas pessoas aqui, pelo menos deixa rodando até o final, para daí dar mais engajamento. Foi! Deixa no mudo. É. Bibi Bailas, Fiz eu que não. afins, o terror dos... Boa noite! Sim, sou eu mesmo, Bibi Bailas, do Fiz que Afins, o terror dos consteladores familiares. Porque além de falar o que eu falo sobre constelação familiar, eu mostro provas e páginas de livros do próprio criador da constelação familiar. Espero que meus colegas cientistas, Gontijo e Paulo, estejam nos representando muito bem, mas estou aqui para dar a minha contribuição. Trouxe aqui um pedacinho de uma obra de Bert Hellinger. Uma criança que é fruto de um estupro deve dizer: "Você é meu pai e eu te aceito como pai". Ela não deve dizer: "Você não é meu pai" ou "eu não te aceito como pai". Ela deve dizer: "Você é meu pai e para mim você é o único pai correto que eu tenho". E aqui eu estou só começando. Não, Bert Hellinger não viveu na era medieval. Ele viveu bem na atualidade. Faleceu em 2019 e essas ideias são perpetuadas através da sua obra. E antes que eu diga mais alguma coisa, eu quero lembrar que no outro corte a gente falou que mostrou a Dagmar falando: veja bem, ele estava no exército nazista, ele não era nazista. E a gente não colocou um ponto que é o seguinte: ele morava na Itália. E ele voltou para a Alemanha para poder se alistar no exército nazista. Ou seja, ele não precisava se ele não quisesse. Ele não precisava se ele não quisesse. Bert Hellinger não chama estupro ou abuso sexual, pedofilia, com os termos corretos. Ele utiliza incesto ou forças da natureza. Nesta mesma obra, ele diz que crianças abusadas sexualmente virarão prostitutas. Em outro livro que você pode facilmente encontrar na internet, chamado As Ordens do Amor, quando uma criança sofre abuso sexual do seu pai, ela deve dizer o quê? "Mamãe, por você eu faço isso de boa vontade. Papai, pela mamãe eu faço isso de boa vontade". Porque Bert Hellinger diz que quando uma menina é abusada sexualmente pelo seu pai, é porque a mamãe não está dando a devida atenção. Da história da escravidão. Parabéns! Parabéns aos consteladores familiares. Parabéns a todo mundo que defende essa pseudociência. Tá? Fazia tempo que eu não ouvi uma coisa tão asquerosa. Essa é brutalmente asquerosa. Ah, mas veja bem, não foi bem isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o quê, então? Tem que ver o contexto disso. Tem que ver o contexto disso. É isso que estão botando no jurídico da justiça brasileira. Uhum. É isso que estão usando na justiça brasileira. Opa. Quando uma situação ainda é atual... E, portanto, tenho de trabalhar com um dos pais, por exemplo, com a mãe. Eu lhe digo na presença da criança: a filha faz isso pela mamãe. E faço com que a criança diga à mãe: por você faço isso de boa vontade. Então termina o incesto. Ele não tem condições de prosseguir. É simplesmente a criança acreditando que é uma situação normalizada e que ela faz isso pela sua mãe. Não. Ela não tem condições de pensar sobre isso. E essa fala é errada em tantos níveis e é um crime. E não, esse livro não é antigo. E quando o marido está presente, ou seja, o abusador da criança, faça com que a criança lhe diga: eu faço isso por mamãe para compensar.
Vocês Meu acham Deus, que nojo. isso é normal? Aham. Não Não. existe constelador bom ou constelador ruim. Quando a base do que A estamos constelação é falando- ruim. Não é a pessoa que constela, é a ideia da constelação. O cara que criou a constelação, o cara que criou todos os preceitos básicos da constelação, acredita nessas idiotices que ele tá falando. Legal, né? Top, né? Uma criança que já sofreu o abuso do pai, ela precisa dizer pro pai que tá tudo certo. Que ela fez isso pra compensar a ausência da mamãe. É. E ela só vai resolver isso na vida dela quando ela entender que isso tá tudo Não, ok. é que aí o pai vai parar. Que o pai vai parar. Quando ela normalizar isso. Quando ela disser isso pro pai, o pai vai parar. Quando ela parar de brigar e discutir com o pai que aquilo ali não é pra ser feito. Uhum. Aí não vai ter mais graça pro pai. Puta que me pariu, né? Se a gente olhar a religião do Hellinger, nem se espanta, né? Pois é, né? Mas aí que tá. A parada é assim. A gente fala que a Bíblia é escrota por inúmeros motivos. Que a Bíblia tem inúmeros pontos que ela é extremamente escrota. Mas o Bert Hellinger, ele como é que eu posso dizer assim? A constelação familiar, ela é declaradamente escrota. Tipo assim, não tem... tudo bem tu pegar um livro de 1000 anos atrás e ter coisas escrotas nele. Mas tu pegar uma pseudociência criada há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e ela ter coisas mais piores do que a Bíblia tem de 1000 anos atrás, e as pessoas tentarem defender isso, quando o cara que tava vivo não defendeu, é assustador. Bastante. Esse Eu é o cara que quero- criou a estação, sim. Mas vamos continuar que vai ficar mais interessante. Bora. É assim. E para finalizar, também no estupro nasce um vínculo. E também aqui a solução é o amor. Esqueça os julgamentos e as condenações que costumam Puta acompanhar da essa cara. vivência. Encare o jovem que a violentou e diga: agora eu amo você. As outras questões Ai, que talvez amor. se resolvam Que com delícia. essa única frase. Agora chamamos estupro de vivência, esquecemos julgamentos e condenações e sejam todos bem-vindos à constelação familiar. É, Aqui né? a moral e a ética são esquecidas, os crimes não existem. E a base do que vocês estão falando hoje é essa. Eu quero escutar então dos consteladores presentes nesse debate o que eles têm para falar sobre tudo isso. E é interessante uma coisa que, tipo assim, essa Dagmar, que é essa aqui que tá embaixo, aparecendo no enquadramento com a Bibi, ela foi a que mais atacou, ela foi a que mais xingou os dois caras, dizendo que eles estavam sendo desrespeitosos com a constelação familiar, porque eles estavam expondo o que a constelação familiar é. não é um ser humano, não tem como É. ser desrespeitoso com um Uma conceito. conceito, uma pseudociência, tá? Uma pseudociência. Porque ela disse assim, olha como faz bem pras pessoas, sabe? Vocês não podem ficar falando mal assim. Ela foi extremamente grossa com todo mundo. E ela, quando tava no horário deles falar, ela disse pro Vilela, tem que terminar logo que eu tenho que ir embora aqui, eu tenho que ir embora. E aí eles perderam, tipo, 20 minutos de fala porque ela queria ir embora. E não deixou eles terminar de falar e falar tudo que eles precisavam falar. E até que depois eles comentaram que, tipo, eles tiveram menos tempo que elas pra falar. E ainda assim, elas não conseguiram bater no ponto delas. Não esqueçam, @BibiBailas no Instagram e Fiz que Afins no YouTube. Nossa, ela tá muito puta. A Dagmar tá muito puta. Uou! Então, Uou, Gontijo pelo que se entendi, rindo todo. Tu vai dizer o que depois disso? É. Não é bem assim, não foi isso que ele quis dizer. Quem me conhece sabe? Ele é tá muito bom. baseando, Desculpa tá aqui, se baseando quem se ofendeu, quem me conhece sabe? isso no livro dele, né? Ó, E são, o Vilela. são coisas bem graves aí. Eu queria que vocês me explicassem um pouco do que ela tá falando. Se é verdade, se tá no livro isso e se isso acontece. Que bom que... Atenção, vocês vão ter 2 minutos do Vilela se impondo nesse podcast. É um momento histórico do Inteligência Limitada. Prestem atenção. Peraí, que vai dizer alguma coisa. O que eu ia dizer? Se é verdade que isso tá no livro... Me vê água ali então enquanto tu vai pensando. Me explica... Ela tá de deboche, não é possível. Não tá, não. Não lembro o que eu ia dizer. Vamos lá, vamos ver o Vilela reagindo. É minha vez. Então, eu vamos estou lá. preparada. Eu lembrei que ela disse que a constelação não buscava colocar agredidos e agressores frente a frente. É, E ele tá falando justamente o contrário. exatamente.
Maravilhoso, né? Então, que bom que a gente já rebateu tudo isso na maior parte das coisas que ela falou, né? Não. Elas não rebateram. Elas não tinham rebatido Rebate antes, de tá? novo, então. Rebate de Ela novo. vai, ela vai. Explicando bem o contexto, né, histórico, e que esses livros, esses trechos são de trabalhos daquele contexto, daquela época, com aquela família, com aquela dinâmica, que nada mais é do que trazer à luz o que a gente já falou. Em que contexto a criança tem que dizer pro pai abusador, eu fiz isso de bom grado? Diz ela que teve um contexto. E Que já contexto foi... é esse? Que Não faço realidade ideia. é essa? Não faz ideia. Não, e por que ele botou isso num livro? E por que ele chamou estupro de vivência e tem que dizer pro estuprador que tu ama ele? E tem mais um ponto que assim, ó... não é por exemplo, assim, ó, tá? O Freud tem os ensinamentos dele. Muito do começo da psicanálise se baseou no ensinamento de Freud. Mas chegou um ponto que a psicanálise meio que se distanciou de Freud, começou a trilhar para o próximo caminho. A constelação familiar, não. Ela é toda dependente do Bert Hellinger. Então, tudo isso que ele fala, mas isso não é caso a caso que tem que ver. Tu acha que as pessoas, tendo um pastor, um teólogo para interpretar a Bíblia, elas interpretam errado? A pessoa que vai fazer constelação familiar vai pegar aquele livro, ela não vai aplicar errado? Um negócio E que se ela no aplicar livro dele diz certo? isso. E mesmo se ela aplicar certo, Se ela aplicar certo, baseado naquilo que está escrito no livro, ela vai estar fazendo uma coisa extremamente nociva para a pessoa, para Exato. a criança. com certeza. Então, tipo assim, mas não é bem assim, mas tá no livro do cara, e o livro do cara tá sendo distribuído por aí, e as pessoas estão lendo, as pessoas acham que é assim que tem que fazer. Essa mulher tem uma vibe de Damares com Janaína Pascoal, aham. Aqui que é a mais pura verdade, que é o vínculo biológico, e para que a pessoa desça, né, a essa realidade, para que a partir dessa realidade, que não tem como ser desfeita, ela comece a um trabalho realmente de se curar internamente, de ressignificar isso. O que é falado... Esse vínculo pode sim ser desfeito, tá? Se eu descobrisse que o meu marido estava abusando sexualmente da minha filha, esse vínculo ia ser desfeito num piscar de olhos. Ele nunca mais ia ver a filha dele. Exatamente. Entendeu? Ela não ia ter nenhum contato com o pai dela. Ele ia parar de existir. Ela ia ser filha de geração espontânea. Entendeu? Eu ia fingir que ele não existe. Assim, acabou. Mas Acabou. é óbvio. É por isso que esse aqui é um dos motivos pelo qual eu fiz o vídeo de hoje meio-dia lá no TikTok. E botei no Instagram também, pra quem não viu ainda. Não, a pessoa que sofreu um crime, um abuso, ela não tem que perdoar. Ela não tem que dar trela pro agressor. Não. Sabe? Tipo, as pessoas têm com essa mania, não, mas tu tem que perdoar, tu não pode carregar isso pra vida. Não, tu tem que te perdoar e tu tem que... Tu tem que entender que a culpa não é tua. Exato, que é o perdão que tu tem que dar é pra ti mesmo. Uhum. Que não foi culpa tua. Tu tem que buscar reparação e usar essa tristeza que tu tem pra buscar reparação e justiça pra ti. Mas tu não tem que dar nenhum tipo de trela pro abusador. Tu não deve nada a ele. Tu não deve nada a ele. E, mas é que tu tem que perdoar, porque senão não tem que. Tu não tem que perdoar ninguém. Principalmente se a pessoa cometeu um crime contigo. Tá? Não entrem nessa balela aí. Porque não sei se tu chegou a ver o vídeo. Não vi o vídeo, mas eu vi o cara lá reclamando. O que aconteceu? Eu vi, não sei se você lembra aquele caso em São Leopoldo de 2015, que a mulher foi agredida pelo namorado, teve as duas mãos amputadas e o pé amputado. E aí eu fui ler esse caso, porque eu achei muito brutal, assim, porque eu queria tentar lembrar. E aí foi basicamente assim, ela tava brigando, o companheiro dela era companheiro de 7 anos, aí ela disse, um de nós vai ter que ir embora de casa. Ele pegou, trancou a porta, começou a gritar com ela pegou o telefone pra ligar pra mãe pra pedir socorro, ele tirou o telefone da mão dela, ela deu um chute nele, ele pegou um facão e começou a dar nela. Aí ela se fingiu de morta, ela tava se protegendo assim, né? E aí ela se fingiu de morta pra ele achar que ela tava morta, e ele pegou e deu uma facada na barriga dela, e ela gritou, e aí tu não tava morta nada, mas agora tu vai morrer. E aí ele deu mais facada nela, praticamente assim, ó, ele decepou as duas mãos, ele arrancou um pé e o outro ele deixou pela metade. E ele deixou ela pra morrer. E aí ele disse assim, agora eu vou dar um beijo na minha mãe porque eu sei que eu vou pra cadeia. E saiu, e deixou ela lá. Aí a mãe dela conseguiu chegar lá, a ambulância só foi chegar horas depois lá na casa dela, e ela sobreviveu.
Uma semana depois tinha uma matéria com ela no G1, ela dizendo, eu perdoo ele. Sabe, tipo, e não é culpa dela, sabe? Mas é que entranhou na cabeça das pessoas, e provavelmente ela é uma pessoa da igreja, porque ela diz assim, ó, ele que vai se acertar com Deus. Então, alguém da igreja deve ter entrado na cabeça, não, tu tem que perdoar ele. Tu não tem que perdoar. Tu não tem que perdoar a pessoa. Olha o que ele fez com a pessoa. Tu não tem que perdoar uma pessoa assim. Tu tem que exigir que a justiça seja feita com essa pessoa e tu tem que buscar reparação ao máximo possível. E tudo bem, talvez a pessoa não quer mais saber disso, mas tem gente que vai achar conforto ajudando outras pessoas a escaparem dessa situação. Mas nunca pedir perdão por algo que tu não fez. Sabe? Tipo, tu não precisa passar por isso. Mas enfim. Tu não precisa perdoar ninguém. Ai, eu achei assim, eu fiquei muito chocado com isso. Mas continuamos. Não é pra reforçar como se fosse o certo. Por exemplo, o que ela usou, né, de exemplo... As frases do campo são ditas como choque de realidade. Não são ditas como para validar. E isso não quer dizer que não vai acontecer processos judiciais em todos os casos, porque nós não estamos aqui falando de 50 juízes que trabalham com direito sistêmico, 130 comissões de advocacia, e todo mundo vive no Alice no País das Maravilhas e ninguém estudou direito aqui e que acha que existe realmente uma alteração, né, do rito processual por conta de um trabalho, um projeto de constelação dentro ou fora da justiça, qualquer coisa que Depende, né? Depende, né? Porque se um juiz tem a cara de pau de botar o cara que fez isso com uma criança na mesma sala com ela pra eles se constelarem e se reconciliarem, eu não duvido mais nada. Né? Todo procedimento judicial é legislado, existem ritos, existe o CNJ para punir ou para qualquer situação. E aí a gente sabe como punir bem, né? Existe o Código de Ética da OAB e todos estamos sujeitos a isso. Não existe desculpabilização de nada. O que acontece, a diferença é o que acontece dentro da alma. E quando fala-se de amor, não é o amor que a gente aqui como é que é? Da alma gêmea? O amor da alma erótico. Gêmea. Não é esse amor. E para você entender, né, obviamente que a os conceitos tão abstratos. Nada do que ela tá falando rebate de maneira nenhuma o que tá sendo dito ali. É completamente abstrato. Exatamente, porque aquilo que o Bert Hellinger escreveu não tem nada a ver com direito. Eles colocaram eles inseriram a constelação no direito, mas não é disso que o Bert Hellinger tá falando. Entendeu? Então não faz o mínimo sentido tu falar que ninguém ignora os ritos. Não. Foda-se! A questão que estás falando é sobre o mal que faz colocar uma criança na frente do seu abusador e dizer eu fiz isso de bom grado pela mamãe. Entendeu? Não importa a alma. Quem disse que a alma existe? Ninguém tá falando de questão de amor, o amor erótico, ninguém tá falando disso, tá tirando... E mesmo que seja isso, uma mulher estuprada não precisa amar o seu estuprador de jeito nenhum. Mas claro que não, tem que ter nenhum vínculo com ele. Não tem. Não tem que curar a alma do estuprador dizendo que eu te amo. É o ponto da Bia? Esqueci o nome dela agora. Bibi. Que a Bibi falou, que é tipo assim, no momento que o cara fez isso, ele cometeu esse abuso, ele tá na constelação contigo agora. Tu vai ter que constelar ele em algum momento. Sabe? Tipo, é um troço assim... Não, tu não tem que... Sabe? Tu não tem que fazer isso. Da Hellinger também convidada. A Beatriz Gama tá dizendo, quando chegar nos 3 minutos vocês vão ver, eu tô ligado. A próxima professora da Hellinger, ela vai realmente explicar para nós o que Bert está fazendo no contexto, né? O amor que Bert Hellinger trabalha, o amor do espírito, é um amor que ele une todos os seres numa consciência muito mais elevada, que está muito além das dinâmicas da personalidade e das agressividades aqui das doenças. Existe um vínculo superior. E aí eu não preciso da aula, mas como ela trouxe trechos da obra de Bert... O trecho que mais saltou aos meus olhos, por exemplo, foi esse lance do filho de uma mulher que foi estuprada, ela não pode falar você não é meu pai, tem que falar você é meu pai, aceitar ele como pai. Existe outro caminho para começar? Só para começar. Existe, claro. Existe. Você não é meu pai? Eu vou embora. Sim. Como que muda?
Ué, eu não aceito você como pai. Bom, então sofra as consequências. Mas Sim, eu gostaria... mas Cada um tem o seu caminho. Mas você não acha perigosíssimo isso? Constelação não é para todo mundo. Se a pessoa eu gostaria de terminar, por favor. E outra situação, né? Da mãe ser responsável porque ela não deu atenção pro pai e por isso ele abusou da... Mas isso é cada dinâmica em cada caso. Eu gostaria de ler os trechos que eu também Tá, tenho. deixa eu voltar aqui porque ela falou ali, acho que a gente não Só viu. pra começar. Existe, claro. Ah, você não é meu pai? Sim. Como que muda? Ué, eu não aceito você como pai. Bom, então sofra as consequências. Mas eu Sim. gostaria... Então sofra as consequências? As consequências espirituais? Aqui pra ti, ó, moça. Porque isso é ridículo. Meu Deus, o Vilela foi no ponto. O Vilela foi no ponto. Ele disse, tu não precisa. É só tu dizer que não. Então sofra as consequências. Ela já sofreu as consequências pelo cara ser pai dela. As consequências já estão bem sofridas pra pessoa. Agora a gente faz diferente. Você não é meu pai. Saia da minha vida. Ops. Assim, ó, esse então sofra as consequências que ela soltou, ele eu vou dizer assim, sabe quando tu provoca alguém ao extremo e a pessoa mostra a verdadeira cara dela? É isso que ela fez aqui. Ela mostrou a verdadeira cara da constelação familiar. Com essa frase dela de então sofra as consequências. Que é basicamente assim, ou tu aceita o que nós vamos te impor agora, que é o seguinte, tu tem que perdoar o teu abusador, e tu tem que estar debaixo do guarda-chuva do pai, que é o cabeça, da mãe, que é a segunda, e os filhos que são a ralé. Tu tá sob esse guarda-chuva, tu tem que respeitar esses que estão acima de ti, tu não pode negar eles. Tu quer negar, então tu vai te fuder o resto da vida. É essa que é a constelação do amor. Essa que é a constelação que quer fazer o bem para as pessoas, essa constelação que ajuda a vida das pessoas. Sabe? Tipo, é nessas horas que tu aperta essa pseudociência, que tu vai lá e cutuca ela até não querer mais, que tu começa a ver o real significado. Que é, na verdade, proteger abusador, né? Que é o que eles fazem com a constelação familiar. Eles querem proteger abusador, eles querem que o pai que está afastado da família por uma medida protetiva pedida pela mãe, que ele se reconcilie com a mãe, e é por isso que os juízes vão lá e botam a constelação familiar como forma de tratamento, que se a mãe não aceitar, ele dá o ganho de casa pro pai, ganho de causa pro pai, o pai que bateu na mãe, o pai que era agressivo, o pai que era violento, o pai que fazia o diabo com a mulher. E o juiz diz, tu não quer? Então ele vai ganhar a guarda da tua filha. Ou tu constela ou ele ganha a guarda da tua filha. O que tu acha? O que tu prefere? É brutal. Eu acho isso aqui, assim, ó... absolutamente assustador, assim. Absolutamente assustador isso aqui. E o fato dessas pessoas tentarem normalizar. E a forma como elas... Eu aconselho vocês a assistirem esse debate completo. Esse debate completo é muito bom. Mas Cada um tem o seu caminho. você não acha perigosíssimo isso? Constelação não é para todo mundo. Se a pessoa eu gostaria de deveria terminar. ser pra todo mundo, né, teoricamente. Graças a Deus não é é. pra todo mundo. Graças a Deus não é, que não seja pra ninguém mais. Que não seja pra ninguém. Constelação não é pra ninguém, é isso mesmo. Situação, né? Da mãe ser responsável porque ela não deu atenção pro pai e por isso ele abusou da... Mas isso é cada dinâmica em cada caso. Eu gostaria de ler os Olha, trechos. isso é cada dinâmica em cada caso, mas isso tá no livro do cara que criou a porra da religião de vocês. Essa não devia ser a dinâmica em nenhum caso. Pelo amor de Deus, cara, é assim, ó, é uma passação de pano. Também tem trechos da obra de Bert, porque assim, para bons pesquisadores, se existe realmente uma pesquisa Agora não você fala nada com nada de novo. real, ela é má pesquisadora, me vê água. Não, ela assim, postura. ela começa assim, ela começa a citar um monte de coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo discutido para tentar mitigar o dano que ela sofreu ali, sabe? Mas o Paulo Almeida, nos 13h34, uma hora depois só que ele consegue responder isso aqui. Então eu vou pular lá para 13h34. Até o Gontijo se enrola um pouco demais, assim, porque ele vai para umas partes... mas todos os assuntos que eles tratam são muito interessantes. Mas Vamos o lá Paulo que eu quero Almeida... ver uma pessoa sã falando. Um caso de
vai, justiça da família aí, uma questão surgindo ali que seja complicada, por que não aproveitar e criar uma solução melhor, uma solução mais de longo prazo, alguma coisa que resolva alguns problemas pontuais para além da questão jurídica única e exclusivamente que está sendo Acho que foi resolvida. o Dr. Sami que falou, né? No Talvez você, mas você deu uma comentada nisso também, um pouquinho pontuou isso. E aí eu retomo um ponto que eu tinha mencionado, que é o seguinte, não é papel do judiciário fazer isso. A gente está partindo de uma teoria que ela tem interesses próprios, ela tem uma lógica própria, e ela parte de um pressuposto até paternalista de que, olha, eu sei o que eu tenho que oferecer para essa família para que ela resolva um problema interno e isso não continue sendo um problema legal. E isso é muito complicado, porque boa parte dessas pessoas não tem o direito de escolher ao que elas são submetidas. Exatamente. Uma das coisas... Esse é o ponto. Exatamente. Foi o que ela disse, constelação familiar não é para todos, mas todo mundo tem que fazer. Que está sendo solicitado pelo relator do caso no CNJ, inclusive, é que no caso de qualquer prática que tenha questões que fujam de fundamentação científica clássica, tenha que ter uma anuência expressa das pessoas que estão participando dessas coisas para que isso possa ser aplicado. Concordo plenamente. Que hoje em dia é feito completamente freestyle. Uma coisa que me assustou, não que você comentou. Completamente freestyle. Uma outra coisa que é o TCLE, né? Termo de consentimento livre e esclarecido. Exato, mas o que não quer dizer que a gente concorde que isso deva dentro do Estado Judiciário. A gente continua achando que isso não deve estar lá de qualquer modo e que a regulamentação é temerária. A gente não pode pegar uma prática que tem uma visão única, específica, esotérica, perigosa. A gente viu coisas que a Bibi trouxe aí também, que falou, não, tem que ver o contexto e tal. A gente lê um outro trecho, mas não quer dizer que uma coisa anule a outra. Tem coisas muito complicadas previstas na teoria. Então a gente acha que a regulamentação é muito complicada mas principalmente o juiz, quando traz isso, inevitavelmente ele vai fazer com que pessoas que, preocupadas com, inclusive, agradar a pessoa que está com o destino dela em suas mãos, o juiz que vai determinar o final daquele processo, tendam a concordar, mesmo tendo um TCLE, de uma prática com a qual elas não gostariam, é possível, mas pior do que isso, existe um conjunto de pressupostos dentro da constelação familiar que é induzido, quando isso está sendo escolhido como uma prática oficializada dentro do judiciário de resolução. Mas esse ponto que ele passou, mas eu acho que é importante de novo destacar, tá? Quando eu conversei com a irmã da Maria, uns anos atrás, quando ela ainda estava na justiça... Na defensoria. Defensoria pública, eles usavam constelação familiar. E aí ela disse assim, mas ajuda muita gente. Ajuda muita gente. E aí eu disse, sim, mas o problema é que assim... Se a pessoa não utilizar, o juiz vai ficar de boas, porque o que a gente tem de relatos é justamente que as pessoas, os relatos mais perigosos o juiz mandou que ela fizesse constelação familiar com o marido que batia nela. Ela se negou, o juiz deu a guarda do filho pra filha, pro cara que fez aquilo. E ainda xingou a mulher dizendo que ela deveria estar buscando uma conciliação, e ela não estava querendo. E aí é exatamente isso que ele falou. Como é que uma pessoa que não tá afim de fazer isso vai dizer pro juiz, eu não quero fazer isso, sabendo que o juiz vai decidir baseado nisso e vai achar que ela tá de má vontade? Porque pro juiz o juiz que aplica uma constelação familiar, pra ele aquilo ali é uma religião. Também é religião. Sim. A gente sabe que tem juiz que decide conforme a religião dele. Com certeza. Teve juiz que impediu a guria de botar DIU e disse que o hospital atendido pelo SUS estava certo em negar o DIU pra guria porque era um hospital católico. Teve juíza que mandou a guria de 11 anos de 13 anos segurar a gravidez até a criança poder nascer porque ela era crente e acredita que o aborto tem que ser proibido. Aí como é que tu vai pegar um juiz de constelação familiar que não vai querer julgar mal a pessoa porque ela não quis fazer a constelação familiar que ele propôs? Pois é. Nós somos casal, Alain. E obrigado, sim, a camiseta do Metroid. Metroid é uma das minhas franquias favoritas. Tem que fazer Obrigada pela hora do ASMR Tinta e Arte. Valeu. E pelo Community Fest, Fernanda. Eu vou fazer uma tatuagem de Metroid ainda. Tem que fazer uma tatuagem de Metroid. Pois é. Mas não sei quando, porque a nossa tatuadora quebrou o cotovelo. É uma coitada, olha, todo ano é uma coisa diferente com ela. Poxa, Paulinha, melhoras. Um beijo, a gente te ama. Quando a gente tem um profissional muito melhor para fazer isso dentro do judiciário, que é o psicólogo. Tem um monte de gente que formou comigo que trabalha dentro do judiciário como psicólogo. A gente não tem necessidade de pegar uma prática que não tem as bases teóricas muito bem consolidadas, não tem dado experimental muito robusto por aí, e fazer experimento com isso, sem controle. Igual você falou, tem muita gente fazendo maluquice, gente com formação ruim. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo em relação a isso.
O salutar seria a gente criar um crivo forte para qualquer coisa que entre no judiciário. Então não é chegar e falar, vamos proibir constelação familiar em território nacional, como tem alguns projetos de leis que propõem. A gente nunca defendeu isso dentro do IQC, por exemplo. A gente só gostaria que o crivo de entrada fosse mais rigoroso para tudo. Então, seja para a constelação familiar, seja para qualquer outra prática que resolvesse entrar. A gente acha que essa é uma discussão muito importante. A arte da camiseta é boa, é da Chico Rei, tá? Mas se vocês forem comprar camisetas, comprem da Corvo Geek. Não patrocina a gente, tá? Eles nos deram uma camiseta pra sortear aqui, mas não patrocina a gente. Mas a arte dos caras é pica pra um caralho. Corvo Geek Store. Vamos apoiar. Compramos 2 moletons dele agora, 100 pila o moletom e a arte, ó. Eu comprei no Berserk, Maria comprou uma da Hashira, vocês vão ver a gente usando aqui quando fizer frio de novo. Da Kangroji. Então, eu odeio o nome dela, a Hashira do Amor. Corvo Geek Store no Instagram, procurem o site deles, as estampas deles são absurdamente lindas, todas de mangá de anime, Tem de One Piece, tem de Demon Slayer, tem de Attack on Titan, Jutsu Kaisen, Frieren, Avatar, Berserk... Pokémon... Bucky, que é um desenho de 1990 e poucos. Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, Estúdio Ghibli... E todas originais, tá? Todas as artes são originais. Family... Eu não sei de onde é que ele tira as artes, sinceramente. Não sei de onde é que ele tira aquelas artes. São muito boas aquelas artes. São ótimas. E isso dentro do judiciário, mas dentro do executivo, dentro do legislativo, essas coisas acontecem nessas... Bucky, ele botou aquilo, eu não acreditei que alguém fez camiseta de Bucky, porque eu nunca vi uma camiseta de Bucky na minha vida. Corvo Geek Store. E o Jaré também tem a esqueci o nome agora, desculpa. Que é de costura, que é muito boa. A gente parou de fazer essa propaganda, tem que fazer essa propaganda de novo, desculpa, Jaré. Quando a gente fizer 100 mil seguidores aqui, a gente vai sortear. Isso aí. Caracasa. Caracasa Costuras, linda demais também. Tem que voltar. As esferas todas. Sobre estar aberto a coisas novas, o Gontijo tocou nesse ponto agora há pouquinho, e assim, cientista adora estar errado. Porque estando errado quer dizer que a gente avançou no universo do conhecimento. Uma outra pessoa chegou lá e mudou o paradigma. Exato. Então assim, olha, a gente achava X, hoje a gente acha Y, e vamos todo mundo trabalhar nessa outra direção para que a gente consiga fazer o conhecimento avançar. A pergunta que a gente joga de volta para essas práticas que são mais dependentes de uma pessoa específica, que tem uma obra muito robusta, que dita o funcionamento todo e tudo mais, é que qual é o argumento que faria você mudar de ideia? Qual que é o conjunto de evidências que a gente poderia apresentar que poderia fazer com que vocês falassem, olha, eu estava errado. Se a resposta é nenhum, então a gente não está falando de ciência, porque não é falseável, não é passível de crítica, exatamente, não é algo que pode ser contestado, é uma teoria fechada em si mesma. Quando a gente, ao contrário, a gente não é dogmático, a gente não é fechado a novas coisas, a gente só tem uma barra alta para determinar o que a gente considera que deva ser um argumento válido para a gente colocar o que é consenso científico em xeque. Não é consenso científico meu do Gontijo, é da ciência como um todo. E esse ponto que ele falou, tá? Nós estamos indo por um caminho e eles fizeram um relatório muito bom sobre constelação familiar nesse IQC, que é o Instituto Questão de Ciência. Eles fizeram toda uma cartilha falando o problema da constelação familiar, tá? Se vocês quiserem ler, 47 páginas, artigo científico maravilhoso. Mas eles fizeram uma outra coisa que eu achei muito bom e que, vendo esse debate, tu consegue identificar exatamente alguns pontos aqui, que é o seguinte: como é que tu identifica uma pseudociência que deixa de ser só uma pseudociência para se tornar uma seita? Tá, o Byte. O Byte Model. Só que eles fizeram isso na versão em português para ficar mais fácil, tá? E eu vou ler aqui para vocês, pra gente fazer. Como é que vocês identificam uma seita? Quando tu quer procurar uma seita, quer saber se aquilo lá que tu tá vendo é uma seita, tu vai descobrir o seguinte assim, tá? Primeiro ponto, crença em uma autoridade. Ocorre quando uma única pessoa ou um único grupo de pessoas, vamos pegar aqui, né? Bert Hellinger, é nomeado como possuidor de uma habilidade especial que tem a capacidade de determinar o que é verdadeiro ou falso, sem que outros sejam considerados capazes de questionar seus entendimentos. Ele não é questionável. Tá, vamos comparar isso agora com a psicologia. Que não tem isso. Não tem absolutamente ninguém. Não tem uma pessoa e aquela pessoa não pode ser... Porque é uma ciência, né? Porque é uma ciência, é um trabalho de várias pessoas que pensam diferentes e que têm vertentes divergentes.
Mas a gente tem, por exemplo, a religião que... Mas aí a gente tem o cristianismo. O cristianismo, que mais ou menos vai nessa vibe aqui. Experimentos não repetíveis. Uma vez que a confiança depositada na autoridade é irrestrita, seus adeptos não questionam seus métodos e devem confiar em seus experimentos que não podem ser repetidos com os mesmos resultados. Aí todas aquelas paradas que ele colocou lá... Tu nunca vai conseguir repetir a mesma coisa que ele fez uma vez, nunca vai dar certo. Deu só quando ele fez. Terceiro, resistência à testagem. Apesar de ser possível testar a teoria através de meios científicos, há resistência dos criadores e adeptos em fazê-los. O que está acontecendo, tá? E o que a outra ali, que não é a Dagmar, que é a que estava falando, a Daniele, estava falando. Eles têm interesse em tentar testar cientificamente. Só que toda vez que eles fazem o teste, dá errado. É que nem os terraplanistas. É que nem o pessoal da Terra convexa lá. Eles ficaram uma meia hora discutindo sobre uma ideia que eles tiveram de que, tipo assim, eles colocaram 2 macacos em duas ilhas diferentes e os macacos das 2 ilhas começaram, com um período muito curto de tempo, começaram a copiar a mesma coisa, que era lavar as batatas no mar para delas ficar mais gostosas. Uhum. E como é que eles conseguiram fazer isso juntos? Então eles disseram, não, é um campo mórfico que existe aqui e os macacos que estão lá receberam as informações desse campo mórfico. Tá, porque o objetivo deles é criar dizer o quê? É provar cientificamente que existe esse campo mórfico e que nesse campo mórfico tu consegue catar informações de outros lugares de uma forma espiritual. É isso que eles estavam tentando provar. Só que o que eles descobriram? Daí ele falou, o Gontijo até falou, só que nesse negócio científico, nesse estudo científico, o cara disse que um dos macacos nadou até outra ilha e possivelmente ensinou. Uhum. E possivelmente ensinou eles a fazerem isso. Então, toda vez que eles tentam provar, não dá certo, sabe? Exemplos escolhidos a dedo. Apesar de não serem representativos da categoria geral a qual a pretensa investigação se refere, os exemplos de sucesso são escolhidos a dedo pelos criadores e adeptos. Uhum. Tu vê ali a Dagmar fazendo isso o tempo todo. Mas eu fiz isso com um guri e curei ele do DTA, ela falou uma hora. Curei ele do déficit de atenção. Tá bom. Aí o Gontijo disse, olha, para tu ter um resultado tão extraordinário, nós temos que questionar isso de forma extraordinária também. Porque curar o TDAH não existe. Como é que tu conseguiu curar o TDAH se a psicologia nunca entendeu como é que isso funciona? Repete agora, faz de novo. Mas eu consegui, ela falou. E tipo, ele não. Então tu vai ter que me provar ou ele não tinha TDAH. Tu diagnosticou ele errado. E aí, nossa, a mulher teve um treco. Gente arrogante é assim. Desdém por informações refutantes. Elas o tempo todo dizendo que é dogmático, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Observações ou experimentos que colocam a teoria à prova são rejeitados ou utilizados parcialmente pelos criadores e adeptos. As justificativas construídas através de subterfúgios. As premissas que explicam a teoria são moldadas de tal forma que a teoria só pode ser confirmada, nunca desconfirmada. Nunca pode ser falseável, no caso, né? E por fim, não é bem o byte model, né? O byte model é um pouquinho diferente. Explicações são abandonadas sem substituição. Explicações são abandonadas sem que outras sejam colocadas em seu lugar, de modo que alterações na teoria deixam muito mais lacunas do que antes. É muito bolsonarismo isso aí também. Principais, na verdade não é seita, tá? Eu falei errado. Principais elementos encontrados em pseudociências. Então, como é que tu caracteriza uma pseudociência? Essas são as características que tu vai encontrar e vai entender como é que funciona. E tu vê que a constelação familiar fez o bingo aqui. Bingo. Bingou tudo aqui. Se vocês quiserem conhecer mais, tá? Eu achei muito boa essa cartilha do IQC, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Vocês procurarem aqui, darem uma lida nessa cartilha se vocês têm interesse sobre a questão da constelação familiar. E eu separei um vídeo para quem nunca viu uma constelação familiar, seja introduzido da melhor forma possível, tá? Porque eu separei a melhor cena, tá? Eu vou tentar dar um breve... Essa é a terceira vez que eu vou ver isso. Eu vou dar um breve resumo pra vocês, tá? Do que aconteceu o que acontece nessa cena, tá? Esse cara, que é um dos maiores consteladores familiares do Brasil, que foi no Senado e apresentou isso no Senado, e que elas meio que desconsideram, dizem que ele não é, que ele é meio nada a ver das ideias, mas ele é o cara que tá no Senado. Ele disse que ele queria constelar o Brasil com Portugal, tá? Então o que ele queria fazer? Ele queria fazer com que o Brasil aceitasse Portugal como seu pai espiritual.
E aí ele fez assim, então, tu vai ser Dom Pedro, tu vai ser o Brasil, tu vai ser Portugal. E aí ele olhou pra uma mulher branca e ele disse assim, ó, tu vai ser os índios brasileiros. Tá? Porque não era indígena, mas que tava escrito na camiseta dela. É. Era índio. É índio, tá? Índio. E aí ele mandou cada pessoa fazer o seu RPGzinho e representar quem eles estavam representando. E aí nós temos essa pérola Tá aqui, sem som. que é digna... Preciso de som. Que é digna de The Office, tá? Essa cena aqui, segura. Segura que vocês vão ter que ver isso aqui. Esse não para a exploração do jeito que fomos, né, explorado à luz da consciência atual e de toda a nossa historiografia, da própria exploração, e não também desse fardo espiritual. Então isso cria uma cisão. O representante do Brasil, os índios, manifestam lá essa fraqueza. Olha o Brasil essa ali. hesitação em aceitar o nosso pai, que é Portugal. Então isso criou uma vitimização. Nosso pai não é Portugal. Portugal é nosso abusador. Eu te repudio como pai, você não é meu pai. Inconsciente. Quando você fala um não para o seu pai espiritual, você também fala um não para as qualidades daquele Olha, país. ó, Isso fica muito Portugal evidente ali, ó. na constelação, Aí sim, né? na figura da ordem de Cristo, os instintos templários. O representante da ordem de Cristo, Maravilhoso. eles estavam olhando chorando aqui, para ó. o país, Tô chorando ali. olhando para o Brasil. O templário, a ordem dos templários ali parado. O que vocês acharam do índio, hein? Do índio brasileiro? Não vou. Não vai, não faz isso! Não Tu vou. não faz isso! Não vou. Quase, O quase parodiei a mulher ali. que vocês acharam do índio brasileiro? Que loucura, hein, galera? Coloca a música de fundo pela credibilidade, aham. Eu fiquei chocado quando a gente viu isso pela primeira vez. Muito tocada. Tô muito Eu tocada. fiquei muito chocado, gente. Eles não tiveram vergonha de postar esse vídeo na internet, gente. Não. A mulher não botou a mão na consciência e pensou, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu tava imitando um índio. Meu Deus do céu. Ninguém diz pra ela, não faz isso, filha. Não. As pessoas estavam incentivando ela, faz isso. Eu acho que nesses casos a gente precisa de cancelamento. Sabe? Tipo, o cancelamento se faz necessário nessas horas. Porque é muito ridículo. A pessoa precisa ter noção do que ela fez. Sabe? Ela precisa ter noção do que ela fez. Boa noite, Trans em Foco. Isso por hoje? Isso por hoje. Cadê o Dwight? O Dwight é esse aqui, ó. É claramente os Templários. E com os braços só pra mostrar pra vocês já, tá? mostrando força. Ó, esse aqui é o Templário. Esse aqui é os investidores de Gênova e Florença. Essa aqui com a camiseta do Brasil ao Brasil. E essa aqui é a Ilha Mística Brasil. Que é a ilha mística que eles imaginavam que o Brasil era. Que o Brasil era, é. Que ia ser a salvação de Portugal. E nós somos a salvação de Portugal. Qual Aqui não tá. pessoas da extrema direita vocês pegariam pra jogar no Rio? Várias? Bah, não sei. Meu Deus, é umas pessoas... Quando elas abrem a boca, elas ficam horríveis. É. Pá, não tem ninguém que eu pegaria da extrema direita, eu acho. De cabeça, assim. Escolha uma para mandar pra guilhotina. Só uma? Tá fazendo umas perguntas muito difíceis, Primavera KPPS. É, tá difícil. O último vídeo é cultura woke, é o comunismo disfarçado. Esse a gente viu domingo. Já largamos o corte, inclusive. No YouTube. Aliás, né, se vocês não viram, perderam a live, aí nós temos cortes no YouTube da live de domingo já, então assistam lá. Vou botar a musiquinha pra gente finalizar aqui, então. Deixa eu só fechar o... Muito bom, ficou muito bom esse corte aqui